Atos de Pedro e André. Quando André partiu da cidade dos canibais, uma nuvem de luz o tomou e o carregou até a montanha onde Pedro, Matias, Alexandre e Rufus estavam assentados. E Pedro disse: Tu prosperaste? Sim, ele disse, mas eles me causaram muitos males. Venha então, disse Pedro, e descanse um pouco de tua labuta. E Jesus apareceu na forma de uma pequena criança e os saudou, e lhes disse que fossem até a cidade dos bárbaros, e prometeu estar com eles, e então partiu. Os quatro então saíram rumo à cidade. Quando estavam próximos dela, André perguntou a Pedro: Muitos problemas nos aguardam lá? Não sei, mas eis ali um homem arando a terra. Peçamos pão a ele. Se ele nos der, saberemos que não teremos problemas. Porém, se ele disser não tem, os problemas nos aguardam. Eles o saudaram e então pediram pão. Ele disse: Se cuidarem de meu arado e de meus bois, irei buscar-vos pão. Os bois são seus? Não, eu os aluguei. E ele partiu. Pedro tirou sua capa e manto e disse: Não é tempo de estarmos ociosos, especialmente quando um velho homem está trabalhando por nós. Ele então tomou o arado e começou a arar. André protestou, tomou o arado dele e arou a terra, abençoando a semente enquanto semeava. E Rufus, Alexandre e Matias, indo à direita, disseram: Que o doce orvalho e o bom vento venham e repousem sobre este campo. E a semente brotou e o milho amadureceu. Quando o lavrador retornou com o pão e viu o milho maduro, ele os adorou como deuses. Eles, no entanto, lhe contaram quem eram, e Pedro lhe deu os mandamentos. Ele disse: Eu deixarei tudo e vos seguirei. Não faças isso. Antes vá à cidade, devolva seus bois ao dono, conte o que aconteceu à sua esposa e filhos e nos prepare uma hospedagem. Ele colheu uma espiga pendurando-a em seu cajado e partiu. O povo perguntou onde ele colhera o milho, pois era tempo de semeadura, porém ele correu para casa. Os líderes da cidade ouviram sobre o ocorrido e enviaram mensageiros a ele, para que contasse a sua história. E o demônio se apossou deles, e eles disseram: Que lástima! Esses são os 12 galileus que andam por aí separando maridos de suas esposas. O que devemos fazer? Um deles disse: Eu posso mantê-los fora da cidade? Como? Eles odeiam todas as mulheres e especialmente as impuras. Coloquemos uma irresponsável nua à porta da cidade. Eles a verão e fugirão. E assim fizeram. Os apóstolos foram orientados no Espírito acerca da armadilha. E André disse: Ordenem, e eu a castigarei. Pedro disse: Faz conforme a tua vontade. André orou, e Miguel foi enviado para apanhá-la pelos cabelos e suspendê-la até que eles passassem. E ela chamou, amaldiçoando os homens da cidade, orando por perdão. E muitos creram na palavra dela e adoraram os apóstolos. E eles realizaram muitas curas e todos louvaram a Deus. Havia um homem rico chamado Onesíforo, que disse: Se eu crer, serei capaz de realizar maravilhas? André disse: Sim, se abandonares tua esposa e todos os teus bens. Ele ficou com raiva, colocou seu manto no pescoço de André e começou a espancá-lo, dizendo: Tu és um feiticeiro, por que eu deveria fazê-lo? Pedro viu a cena e ordenou-lhe que partisse. Ele disse: Vejo que és mais sábio que ele. O que dizes? Pedro disse: Eu te digo isto. É mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um homem rico entrar no reino de Deus. Onesíforo ficou ainda mais enraivecido, tirou o manto do pescoço de André, jogou-o sob Pedro e puxou-o de lado, dizendo: Tu és pior que o outro. Se me mostrares este sinal, eu e toda a cidade creremos, porém se não mostrares, serás punido. Pedro perturbou-se, levantou-se e orou: Senhor,
ajuda-nos nesta hora, pois tu nos ganhaste com as tuas palavras. O Salvador apareceu na forma de um menino de 12 anos, vestindo vestes brancas e disse: Não temas, deixe que a agulha e o camelo sejam trazidos. Havia um mascate na cidade que se convertera por intermédio de Filipe. E ouvindo sobre o que ocorrera, procurou por uma agulha com um grande fundo. Porém Pedro disse: Nada é impossível para Deus. Traga uma agulha com um fundo pequeno. Quando ela foi trazida, Pedro viu um camelo chegando, socou-o na agulha sobre o chão e clamou: Em nome de Jesus Cristo, crucificado sob o Pôncio Pilatos, eu te ordeno, camelo, que passe pelo fundo da agulha. O fundo se abriu como uma porta e o camelo passou por ele, e novamente sob a ordem de Pedro. Onesíforo disse: Tu és um grande feiticeiro, mas não crerei a menos que eu faça o mesmo com a agulha e o camelo. E ele disse secretamente a um servo: Traga-me um camelo e uma agulha, e encontre uma mulher impura e carne de porco, e traga-me também. Pedro ouviu isso e em espírito disse: Ó tardo de coração para crer, traga teu camelo, a mulher, a agulha e a carne. Quando eles chegaram, Pedro espetou a agulha no chão com a carne, e a mulher estava sobre o camelo. Ele disse o que havia dito anteriormente, o camelo passou, e mais uma vez Onesíforo clamou convencido e disse: Escutem, tenho terras, vinhas, e lhe trai de ouro, de prata e muitos escravos. Darei meus bens aos pobres e libertarei meus escravos se fizer maravilhas como tu fazes. Pedro disse: Se creres, tu farás. No entanto, ele temia não conseguir fazer porque não era batizado. Porém uma voz veio e disse: Deixai-o fazer com lhe aprouver. Assim Onesíforo levantou-se diante da agulha e do camelo e ordenou que o segundo passasse por ela. Ele foi até o pescoço e parou. E ele perguntou por quê. Porque tu ainda não és batizado. Ele ficou satisfeito, os apóstolos foram para a casa dele e 1000 almas foram batizadas naquela noite. No dia seguinte, a mulher que ficou dependurada no ar disse: Ai de mim, que não sou digna de crer como o restante. Darei todos os meus bens aos pobres e minha casa ao monastério das virgens. Pedro ouviu o que ela disse e dirigiu-se até ela e ordenou que fosse baixada sem dor. Ela lhe deu para que fosse encaminhado aos pobres. Litrai de ouro, muitas roupas e sua casa para um monastério de virgens. E os apóstolos constituíram uma igreja, ordenaram o clero e consagraram o povo a Deus.